Olá, sejam bem-vindos a mais uma live. O nosso tema de hoje é o que é o corpo energético. Você já parou para pensar que você tem um corpo energético? Como assim um corpo energético? Então a gente tem mais do que um corpo, a gente tem além desse corpo aqui? Sim, na verdade é exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje, na nossa live de hoje, né? O que é o corpo energético? E a gente pode dizer que isso se chama anatomia energética sutil. Então, quando a gente estuda lá anatomia, quem é da área da saúde, medicina, fisioterapia, enfermagem, enfim, os cursos, aqui no Ocidente a gente vai lá e estuda anatomia, de forma aprofundada, fisiologia humana, e a gente faz esse estudo para entender os tecidos corporais, para entender como é que é o corpo por dentro, qual é a função dos órgãos, a função dos tecidos. Porém, se nós formos lá para o Oriente, para outro lado do mundo, a gente vai encontrar outras medicinas que são muito mais antigas do que a nossa medicina, que é a medicina Ayurveda, que é a medicina chinesa, que são medicinas que levam muito em consideração a anatomia energética sutil, Oi, Lene, tudo bem? Então, o nosso tema hoje é falar sobre o corpo energético. O que é o corpo energético? Oi, Edna, tudo bem? Vou diminuir essa musiquinha aqui, depois, quando a gente for para a parte de meditação, a gente volta com a musiquinha. Então, pessoal, Oi. O que é o corpo energético? Então, vamos pensar assim na nossa manifestação, tá? Nós estamos aqui, juntas nessa live, Eu estou aqui na minha sala, vocês estão aí na casa de vocês. E nós, durante o dia, nós fazemos tantas coisas, A gente acorda de manhã, toma nosso café, a gente vai trabalhar, vai fazer as nossas atividades, ou fica em casa mesmo, Fazendo as nossas atividades domésticas. E ali nós já estamos nos manifestando, Porque nós estamos vivas, então nós estamos nos manifestando. A forma como nós nos manifestamos o tempo todo, nós utilizamos dos nossos corpos, tá? Nós utilizamos das nossas energias, das nossas emoções e dos nossos pensamentos. Então, se vocês forem pensar, a partir do momento que eu estou aqui, andando, me movimentando, o meu corpo está se movimentando, mas eu estou pensando também, não estou? Por mais que você esteja sozinho, você não para de pensar. E você está pensando e está sentindo alguma coisa. Você está manifestando uma emoção em tudo que você faz. Então, já pararam para pensar que a gente se manifesta se movimentando, a gente se manifesta pensando, a gente se manifesta sentindo, com sensações e com sentimentos. Só que se a gente for olhar isso de uma forma mais aprofundada, vamos dizer assim, é como se fossem várias camadas de nós mesmos, que elas trabalham em conjunto, mas cada uma é uma coisa, cada uma é de um jeito, cada uma tem uma função. Então tem o pensamento, mas tem a emoção, e não é a mesma coisa, são coisas diferentes. Eu tenho um raciocínio lógico e usar o meu mental para pensar é uma coisa. Mas eu sentir raiva, sentir medo, ou sentir qualquer emoção é outra coisa, Então, o meu corpo, eu me movimentar, já é outra coisa. E o que é que está além disso? Além dos meus pensamentos, além dos meus sentimentos e além do meu corpo físico que se movimenta, das minhas células. O que está além é a nossa consciência, que a gente pode chamar de alma ou nosso espírito, que é ainda maior do que os nossos pensamentos, do que as nossas emoções, tá? Então é isso que a gente vai ver aqui hoje, Então vou pensar assim aqui no meu próprio corpo, Vou usar aqui o meu corpo na tela. Então é como se tá aqui meu corpo, Em volta do meu corpo tem uma camada energética, é como se fosse uma dupla projeção do meu próprio corpo, do meu próprio formato. Essa primeira camada aqui a gente chama de corpo energético, tá? Logo depois do corpo energético, a gente tem o nosso corpo emocional, tá? Então, como é que a gente pode definir o nosso corpo emocional, Nosso corpo emocional é a sede das emoções da nossa consciência. É onde elas ficam armazenadas. Então, no corpo emocional não está apenas as emoções que eu estou sentindo agora, tá? No corpo emocional estão todas as memórias emocionais que eu já tive na minha vida inteira. É diferente,
tá? Então vamos pensar aqui, ó, o meu corpo energético, que ele é bem no formato do meu corpo, ele é uma representação do meu corpo, né? Ele é as minhas energias que mudam o tempo inteiro, que a gente pode chamar de aura, tá? Então, se eu tiver com raiva, vai mudar um pouquinho a vibração do meu corpo energético. Se eu tiver muito alegre, também vai mudar um pouquinho, dependendo da emoção que eu estiver sentindo, vai ser a manifestação do meu corpo energético. Mas e o corpo emocional? Ele é outra coisa? O corpo emocional, ele tá fora do corpo energético? Exatamente isso, ele é outra coisa, ele é outra camada. Ele é uma outra camada, tá? Tem até um livro aqui que tem algumas imagens que talvez... a própria capa desse livro aqui, Medicina Vibracional, mostra, né? Esse azul mais escuro como se fosse o corpo físico, e depois a gente vai vendo outras camadas em volta, tá? Então, quando a gente chega no corpo emocional, nós vamos ter uma sede que armazena as emoções da consciência. Então, por exemplo, quando eu era criança, lá com 5 anos, eu posso ter passado por uma situação que pra mim foi ruim. E que naquele momento eu tive uma emoção que foi ruim, que me afetou. Automaticamente, se eu não exteriorizei aquela emoção, se eu por alguma vergonha, eu bloqueei aquela emoção dentro de mim com 5 aninhos de idade, eu reprimia, eu engolia aquela emoção, ela ficou no meu corpo, tá? Ela ficou no meu corpo emocional. É como se fosse um bloquinho, um bloqueiozinho que ficou lá armazenado no meu corpo emocional. Hoje eu estou aqui com os meus 38 anos, mas aquele bloqueiozinho faz parte de mim. Mas por que eu não vejo? Por que ele não aparece num exame, né? Por que não é uma coisa que dá pra ver? Porque ele está num corpo mais sutil, meu, que me pertence, que é meu corpo, mas é mais sutil, tá? Então nós temos várias camadas, tá? Quanto mais distante, mais sutil ainda. Até chegar na nossa consciência, que é a nossa alma, que é mais sutil ainda. Só que a energia da nossa consciência, ela é tão sutil, que para ela chegar no corpo físico, que ele é mais denso, ela precisa de redução. Então é como se fosse lá que nem a usina de Itaipu, que tem uma energia muito forte, e até a energia chegar na nossa casa, ela precisa de alguns redutores. Vai reduzindo e chega na nossa casa. Então é mais ou menos assim. A energia é muito forte da consciência, ela vai reduzindo nos nossos corpos e chega no corpo físico, que ele é mais material e mais denso, tá? Existem até muitos medicamentos e muitas técnicas que atuam nesses corpos sutis. A homeopatia é um exemplo disso. Os florais é um exemplo disso. A própria acupuntura, o próprio reiki, qualquer técnica energética, ela atua nesses corpos mais sutis, tá? Então a gente pode chamar isso de anatomia sutil. Por que anatomia? Porque faz parte de nós, tá? Faz parte da nossa manifestação. Você querendo ou não, você tem um corpo energético. Às vezes a gente vai escutar com outro nome, como corpo astral, tá? Então, o que é o corpo astral? Nada mais é do que o nosso corpo emocional. Então, boa noite, Diógenes, tudo bem? Então, lembrando assim, da história, quando eu tinha 5 anos, eu vou contar uma história minha, tá? Eu me lembro exatamente de uma cena, de quando eu era bem pequena, eu não sei exatamente quantos anos eu tinha, e eu entrei dentro de um banheiro, e esse banheiro era grande, porque era de um salão de festa, estava tendo uma festa, e tinha uma menina, que eu lembro bem dela, eu sei onde ela está hoje, por exemplo, né? Eu conheço ela. E ela estava lavando o pé dela na pia desse banheiro, com o pé erguido, o pé dela tinha barro. E no que eu entrei, eu olhei pra ela e falei assim, nossa, você tá lavando o seu pé aqui? Eu meio que falei num tom de crítica pra ela, né? E ela olhou pra mim e ela não gostou da forma como eu falei com ela. E ela falou assim pra mim, você tá me criticando... Não sei se ela usou essa palavra, mas ela falou, o que você tá falando aí? Você não corre, você não brinca, você não se diverte, você parece uma princesinha que fica aí toda arrumadinha e nem se suja. Então ela reagiu ao que eu falei. Então eu passei uma informação pra ela e ela reagiu. Conforme ela reagiu, veio pra mim o quê? Uma coisa hostil, né? Ela reagiu com uma certa revolta.
A forma como eu interpretei essa fala dela não foi boa. Eu entendi como uma crítica, assim, eu não brinco, eu não sou feliz, eu não sou alegre, e eu me bloqueei. Ao invés de eu reagir também, eu não reagi. Eu engoli aquilo que eu ouvi e fiquei reprimida. E muitas vezes, quando eu fazia algum tipo de auto-hipnose, que eu voltava lá para as minhas memórias de infância, vinha essa cena. Ou seja, para algumas pessoas pode não ser nada. Pode falar, ai, que coisa boba. Mas para mim não foi nada. Para mim foi alguém falando verdades sobre mim, que pela idade que eu tinha, eu entendi como verdade. Que eu não brincava, né, que eu era tudo aquilo que ela me disse que eu era. Entendem que no meu corpo emocional, aquela memória daquela emoção que eu tive perante aquela situação ficou armazenada em mim? Ela tá em mim, ela faz parte de mim e fez por muitos anos. Mas como é que eu não vejo? Porque a energia é muito sutil, tá? A energia, gente, quanto mais sutil, maior a vibração em hertz, tá? Então, se a gente for pegar um átomo, por exemplo, ele vibra lá, o que diz a física? Em torno de 15 trilhões de hertz por segundo, é uma vibração muito grande. A gente não conseguiria pegar um átomo na mão. Só que o nosso corpo, ele é todo feito de átomos, de um aglomerado de átomos que eles vão se condensando e se formam os tecidos corporais, as células, os tecidos. Então, é como se fosse uma vibração muito grande que vai reduzindo, reduzindo e forma os tecidos e torna o nosso corpo físico mais denso, né? Os nossos corpos sutis, a gente não tem tanta habilidade de ver eles porque a vibração é muito alta. E a gente não tem essa capacidade, nossos olhos físicos, de enxergar, mas não quer dizer que ele não exista, né? Então, essa situação que eu estava contando para vocês, essa vivência que eu tive lá na infância, por exemplo, essa história, a forma como eu reagi e armazenei aquela emoção dentro de mim, aqui dentro de mim, ela ficou guardada no meu corpo emocional. Ela ficou lá dentro. Opa, eu mexi aqui, ligou a música. Ela ficou armazenada, então é como se fosse um bloquinho que ficou ali. Só que para criança, toda afirmação que fazem para criança é verdade para ela. Então, se você olha para uma criança e fala, ai, você é um preguiçoso, para a mente inconsciente dessa criança, aquilo vai ser verdade. E se ela reagir mal àquela informação, se ela tiver um sentimento ruim, desconfortável, ruim para ela, vai formar um bloquinho que vai ficar aqui, ó, fazendo parte do corpo emocional dela. Oi, Eliane, tudo bem? Faz parte do corpo emocional dela. E tá ali, é um bloquinho que tá em algum local. Aí, o que acontece? Lá na frente, na adolescência, por exemplo, se a pessoa passar por uma situação que faça ela rememorar aquela mesma situação, mesmo sentimento que ela teve lá na primeira infância que falaram aquilo pra ela, vai ser um gatilho para que ela traga aquela emoção de volta. E aquele bloquinho começa a crescer nela e fica grande. Então, quando a gente chega na vida adulta, cada pessoa é de um jeito, né? Tem aquela pessoa assim que ela é, por exemplo, super tímida, que ela não gosta de falar em público, né? Tem aquela pessoa que ela não consegue lidar com determinada situação, né? Ela sofre com determinada situação, por exemplo, tem medo de alguma coisa muito específica, é muito insegura, ou a pessoa tem algum problema na sua autoestima, né? Na sua autoimagem. Então, todas essas manifestações, esses comportamentos que a gente se queixa, né, na vida adulta, eles têm relação com o nosso corpo emocional. Então, eu falo assim, que na nossa essência, quando a gente chegou, a nossa consciência, ela não tinha esse monte de coisa que foi se acumulando e que faz com que a gente se manifeste assim hoje. Né? Então, se eu for tímida hoje, talvez na minha essência eu não sou tímida, mas as vivências que eu tive na minha vida me fizeram me tornar tímida. Então eu digo para vocês, tudo aquilo que a gente vive, a forma como a gente vive desse jeito, a gente tem essas atitudes e esses comportamentos porque em algum momento da nossa vida a gente achou que era útil e a gente aprendeu a ser daquele jeito, tá? Então até as pessoas que são falsas, por exemplo, que usam máscara o tempo todo, que querem agradar de tudo que é jeito e às vezes elas acabam sendo falsas porque elas querem agradar, é porque elas não aceitam, na verdade, que a outra pessoa não vai gostar delas.
Elas precisam o tempo todo agradar porque elas não aguentam a rejeição. Isso muito provavelmente é porque lá na infância ela passou por uma rejeição. E aquela rejeição, naquele momento, ela não soube lidar, ela não aguentou. E ela reprimiu. Então ela passou a vida toda achando que ela tinha que agradar todo mundo, que ela tinha até que ser falsa, ela tinha até que mentir, porque ela não consegue lidar com a rejeição. Entende que tá armazenado em algum lugar do corpo emocional dela? Em algum momento ficou aquele bloquinho lá? E aí, a pergunta, né, que talvez a gente faça para nós mesmos, né, e que talvez a gente esteja se fazendo agora, nesse momento, o que é que eu faço com esse bloquinho? Dá pra mexer nele? Dá pra tirar ele daí? Dá pra me pegar e jogar fora? Dá. É possível. Só que pra jogar ele fora, a gente vai ter que olhar pra ele. Tá? A gente vai ter que olhar. Esses dias uma amiga me contou que ela foi fazer uma sessão de hipnose e ela lembrou de uma situação muito ruim da infância dela que ela não lembrava conscientemente. Não quer dizer que aquela emoção que ela teve naquele momento não estivesse ali na vida dela toda. Sempre esteve. Só que ela não se dava conta. Ela não dava conta de olhar. E os comportamentos dela nesse tempo todo sempre foram baseados na defesa que ela fez naquele momento. Ou seja, na forma como ela aprendeu a viver. Então, todos os nossos comportamentos, a gente precisa fazer uma pergunta muito importante. É útil? Esse comportamento é útil? Obrigada, Eliane, querida. Quanta sabedoria. Por exemplo, ciúmes. Tem pessoas que são muito ciumentas, né? No relacionamento, por exemplo. A pergunta que a gente precisa fazer para nós mesmos é assim: é útil para mim ser tão ciumento? Será que é útil? Aí muitas vezes a gente vai se dar conta de que não é útil, né? Útil não é, mas eu, de alguma forma, aprendi a viver desse jeito, porque em algum momento era útil. E normalmente foi na infância. Naquele momento foi útil. Né? Então, por que eu tô falando tudo isso aqui pra vocês? Porque o tema da live é corpo emocional. Pra gente entender que a gente tem um corpo emocional e que ele armazena memórias, tá? E eu vou dizer pra vocês, no consultório, por exemplo, aqui, o que eu tenho feito, independente da queixa da pessoa, tá? A pessoa às vezes chega, tô com dor no quadril, eu tô com refluxo, eu tô super ansiosa, eu tô com síndrome do pânico, não importa. Eu sempre, normalmente, na primeira sessão, eu vou pedir pra pessoa deitar e vou conduzir ela para as memórias. E quem vai encontrar as memórias é a própria mente da pessoa. Eu não falo para ela ficar voltando com 5 anos, com 2. Eu simplesmente conduzo ela e deixo ela liberada para ela ir onde ela tiver que ir. E o que acontece com a pessoa? Ela vai e para e ela fala, lembrei de uma coisa, né? Me veio essa cena. E aí o que a gente faz? Eu pergunto, qual é a emoção? Normalmente nessa hora a pessoa já começa a chorar. E ela nem precisa me dizer a cena nem nada, eu só peço a emoção. Eu tô sentindo uma tristeza, ou tô sentindo uma vergonha, ou eu tô sentindo um medo muito extremo. Eu falo, beleza, ok. Olhou pra isso? Olhou. Lembra que eu falei que pra tirar o bloco tem que olhar? Olhou. Agora eu falei, vamos ressignificar. Aí depende da técnica que cada um trabalhe. Eu trabalho com a técnica dos cristais radiônicos, tá? A gente faz a aplicação dos cristais radiônicos e naquele momento a gente vai trabalhando energia, trabalhando energia, trabalhando energia. Por quê? Porque eu tô num corpo emocional. O corpo emocional, ele é energético, ele não é físico. Então, se ele é energético, eu preciso atuar nele de que forma? De forma energética, tá? E aí eu mexo nesse corpo energético, nessa emoção dela, como? Ressignificando. Eu achei o bloco, achei a emoção, eu vou trabalhar nessa energia. Quando eu trabalho nessa energia, eu limpo ela. Eu tiro, eu limpo. E aí a pessoa vai ressignificar aquela cena. É como se porque a mente é atemporal, né? Ela voltou na cena, ela mudou a emoção, aquela emoção daquela época não afeta mais ela hoje. Ou pelo menos vai diluir. Às vezes não vai sair, mas vai diluir. Vai ficar menor e vai passar a afetar ela menos.
Deixa eu ver o que a Edna falou. Porque eu sinto tanto ciúmes do meu filho, ele é meu filho único e tem 23 anos, se casou faz 2 anos. Talvez, Edna, o que você precisa pensar aí, se isso pode... eu quero que você pense, tá? Eu não tô dando a resposta, eu quero que você pense. Será que isso não é apego? Tá? A gente precisa entender isso, gente. O apego, ele é uma necessidade de sobrevivência que a gente tem, tá? Por exemplo, lembra que eu falei que a gente precisa se perguntar para nós mesmos o que é útil e o que não é útil para nós? Né? Então, quando a gente tem um apego, seja qual for, a gente precisa se perguntar, né? Por que será que eu tô tão apegada a essa pessoa ou a essa situação? Porque provavelmente a gente tá colocando a nossa felicidade naquilo que é externo, né? O apego, ele é do ego, normalmente, né? A nossa consciência, ela sabe que a gente não precisa se apegar. Por quê? Todo mundo pertence ao universo, inclusive os nossos filhos. Então a gente tem um filho pro universo, pro mundo, para ele se manifestar. Nós somos apenas um canal onde, né, houve essa passagem, esse nascimento. E a mãe é muito importante, né, num filho, porque ela deu a vida. E a vida é o que a gente tem de maior mesmo nessa vida física. Só que quando a gente tem um ciúmes muito grande do filho, é porque a gente tem uma codependência, né? E aí muitas vezes a gente pode estar apegado, né? Então pode ser isso. Não sei se é o seu caso, Edna. E assim, eu me incluo nisso, tá? Eu não tô dizendo que seja fácil pra mim. Pra nós todos, gente, é difícil não ser apegado. É difícil, por quê? Porque nós ainda temos muito que evoluir, a nossa consciência tem muito que evoluir, né? Por que a gente está vivendo? Para isso, para aprender, para crescer, né? Todos nós lidamos com isso. Tem momentos que a gente se apega, por exemplo, ao cigarro, à bebida, à comida, ao trabalho. A gente se apega demais a coisas também, não só a pessoas. E por quê? Porque a gente não dá conta, às vezes, naquele momento, de olhar para as nossas próprias emoções, de olhar para os nossos próprios sentimentos. Então, a gente acaba gerando um apego a algo externo, porque é como se eu só sobrevivo com isso. Entende? Então, a gente precisa o quê? Aprender a soltar. Mas como é que eu faço isso, Elizabeth? Não é fácil para mim também. Mas eu vou dizer assim, uma ferramenta que pra mim ajuda muito a melhorar o apego, a meditação. Porque a meditação não é simplesmente um exercício de relaxamento. A meditação, ela é eu entrar em contato com a minha consciência. Porque vamos voltar à história dos corpos. Corpo físico, corpo energético, corpo emocional, corpo mental, consciência. Olha só, são vários corpos. A consciência, ela é a nossa alma, nosso lado divino. Só que pra gente acessar ela, tem um monte de bloqueio na frente. E às vezes a gente nem tá acessando a nossa consciência. E a meditação é o tempo que você faz introspecção, que você fecha os seus olhos e fica aqui, ó, só com você. E aí você vai abrindo o caminho para chegar na sua consciência. A gente abre o caminho para chegar lá. E é muito bom quando a gente consegue isso. Quanta gente que fala assim, eu não consigo meditar, né? Por exemplo. Por que não consegue meditar? Porque tá tão no mental, que não consegue chegar na consciência, que tem uma agitação mental muito grande a ponto de achar que não consegue meditar. E na verdade todo mundo consegue. O que acontece é que às vezes a gente não tá querendo. A gente não tá querendo acessar a nossa consciência e olhar para nós mesmos. A verdade é essa, tá? Quando vem alguém no consultório que fala assim, eu não consigo meditar, o que eu costumo dizer assim, topa fazer comigo? Topa a gente começar a meditar juntos? E aí normalmente a pessoa fala que sim, tá? Nunca vi alguém falar que não. Na verdade teve uma pessoa que falou que não e tá tudo bem. Aí eu falo assim, só que a gente vai meditar só 5 minutos, tá? Não vamos meditar mais, ok. E a gente começa, tá? A gente faz 5 minutos de meditação aqui mesmo no consultório.
Toda sessão a gente faz 5 minutos. Passa um tempo, as pessoas estão gostando, estão querendo meditar mais, estão querendo meditar 15, 20 minutos, estão me contando que estão meditando em casa. Então, assim, todo mundo consegue. Só que o que acontece é que às vezes a pessoa é 880, ela já quer começar com meia hora. E não é assim, a gente não tem que forçar as coisas. Por isso que eu sempre começo com 5 minutos. Hoje a gente vai meditar aqui, vamos fazer uma meditação juntos, tá? Bem, deixa eu ver o que eu deixei anotado para falar para nós aqui, né? Então, o tema, quem tá entrando aí hoje é corpo emocional, tá? Vou colocar uma definição de livro aqui para vocês, tá? Desse livro aqui que eu já mostrei, que é o Medicina Vibracional, tá? Foi escrito por um médico, inclusive. Corpo emocional é constituído de matéria astral, que é uma substância sutil que apresenta frequências energéticas ainda maiores do que do corpo etérico. O corpo etérico é o corpo energético, tá? Então, a gente já sabe que o corpo emocional vibra, tá? Ele tem vibrações. Se a pessoa tem muitos bloqueios de medo, por exemplo, a gente já sabe que o medo tem uma vibração bem baixa. Se ela tem muita questão de culpa armazenada no corpo emocional, ela também tem uma vibração mais baixa. Ela pode ter uma tendência a ficar mais doente, por exemplo, e a ter mais dificuldade de lidar com as suas emoções, tá? Vou dar um exemplo para vocês, deixa eu só tomar um pouquinho de chá. Pessoas que passaram por abuso sexual na infância ou na adolescência. Tem muitos casos. Na verdade, infelizmente, tem muitos. Muitas pacientes me relataram isso, né? Pessoas mais velhas, senhoras, que passaram por isso na infância ou na adolescência. Normalmente, quando a pessoa passa por um abuso desses, ela, naquele momento, ela se sente envergonhada e culpada. Ela sente culpa e vergonha. A culpa e a vergonha são emoções de autodepreciação. Eu me puno. Eu tenho vergonha de mim mesmo, né? Eu tenho autopunição. Toda vez que uma consciência entra nessa emoção de culpa ou vergonha, ela está se autodepreciando. Concordam? Então agora vamos pensar assim, eu quero que vocês pensem junto comigo. Vamos pensar de um lado bem espiritual e até religioso, tá? Eu fui criada por um criador, Deus, vamos supor assim, né? Depende da religião de cada um, tá bom? Então cada um pense do seu jeito, que faz sentido pra você. Se Deus te criou, Ele te criou pra ser divino, você é criatura dele, você é um filhinho dele, você é uma parte dele, uma sementinha dele, né? Concordam? Aí, você se autodeprecia, se culpa, tem vergonha. Então, entendem que isso, olhando para a espiritualidade, para o seu Criador, não agrada? Não é bom? Porque você não vai querer que a sua criatura, que você criou, não goste dela mesma. Se autodeprecie, tenha vergonha dela mesma. Isso é muito ruim. Nós não fomos criados para ter vergonha e nem para se culpar. Isso é ruim, tá? Já ouviram falar da escala de Hawkins? David Hawkins foi um cientista, pesquisador, que ele pesquisava o quê? As emoções e relacionava as emoções à vibração. Então, o que ele dizia? Que a culpa e a vergonha são as vibrações piores que existem, as mais baixas. Então, olha como que o abuso na infância, na adolescência, ou seja, em qualquer momento, pode até ser na vida adulta, ele afeta profundamente a pessoa. A ponto dela até não conseguir melhorar, entrar em depressões profundas às vezes. Por quê? Quando a vibração é muito baixa, é mais difícil subir. Vocês estão entendendo isso? Que é mais difícil? O medo é ruim, a tristeza é ruim, mas a vergonha é pior. Então, se alguém já passou por situações de se sentir assim, envergonhado de si próprio, né? Se você tá nesse tipo de frequência, eu sugiro que você procure ajuda. De verdade, que você procure ajuda, profissionais que possam te ajudar, né, terapeutas que possam te ajudar para você sair disso. Eu, particularmente, através dos meus cursos, eu gosto muito de orientar as pessoas que elas, sim, vai ficar lá, salva, Ellen. Eu costumo orientar as pessoas que elas façam as suas autocuras, tá? Tá bom, eu vou deixar gravada, beijo. Que elas façam as suas autocuras, tá? Tem até um livro aqui chamado Cura pela Luz Interior.
Só que tem momentos da nossa vida que a gente não tá dando conta e que a gente precisa de ajuda, tá? E nesses momentos a gente tem que pedir ajuda. E não quer dizer que vai ser sempre assim, tá? Acham que eu não peço ajuda? Às vezes? Claro que sim. E tem muitos momentos que eu me viro sozinha. E eu acho que tem que ser assim com todo mundo, né? Então existem muitas técnicas que fazem com que a gente consiga se melhorar, né? Sozinho. E, por exemplo, a meditação é uma delas, né? Atividade física é uma delas, né? Esse final de semana eu estava dando curso. E lá no curso eu falei muito sobre isso, que a atividade física ela é muito importante porque ela traz uma força, uma energia mais densa e a gente precisa dessa energia para a Kundalini subir. A Kundalini é uma energia psíquica que sobe do primeiro ao último chakra. Então, senão a Kundalini ela não tem força. E de onde vem essa força? Normalmente vem da atividade física. Então, isso assim é uma coisa para mim indiscutível. Exercício físico é muito importante para tudo. E todo mundo tem que fazer. Isso é uma coisa assim fundamental. E quanto mais eu fui me aprofundando em anatomia sutil, e quanto mais eu fui me aprofundando em chakras, em corpos energéticos, eu fui entendendo a importância da atividade física e vendo que isso tem que fazer parte da nossa rotina. Então, se a pessoa está desanimada, se ela está com depressão, se ela está com o que for, ela precisa pensar se ela está fazendo atividade física. E se ela não tiver, ela tem que começar. Vai caminhar, vai fazer o que for, tá? Voltando aqui, então, o corpo emocional é a sede das emoções humanas, tá? Todos nós reagimos a experiências desagradáveis em algum momento da nossa vida. A gente reage mesmo, ou não reage, né? Ou a gente luta ou se finge de morto, né? Quando a gente se finge de morto, a gente não tá reagindo, tá? Só que, dependendo da nossa reação, nós obstruímos o sentimento, detendo ele e detendo uma quantidade de fluxo natural de energia. O que significa deter uma energia? Formar um bloqueio no nosso corpo emocional, nada mais é do que isso. Então, quando a gente está lá no trabalho, por exemplo, e alguém fala uma coisa que a gente não engole bem, que é uma informação indigesta para nós, que a gente faz assim, ó, e é aquela coisa do engolir sapo e a gente não consegue reagir naquele momento, e às vezes até a gente se sente envergonhado, né? Isso é uma forma, um exemplo para vocês entenderem do que é formar um bloqueio no corpo emocional, tá? E aquele bloqueio está ali. Por isso que hoje em dia existem tantas terapias, não tem lá a microfisioterapia, que a pessoa faz palpações no seu corpo, tem a liberação de pontos, assim. Hoje em dia tem um monte de técnicas, tem aquelas barras que estimulam a cabeça, por exemplo. O que é isso? É dar estímulos para o corpo da gente liberar esses blocos, esses bloqueios emocionais que a gente forma. E a gente forma muitos, gente. E muitas vezes um mesmo bloqueio cresce. Então, a cura para muitas doenças, a cura para problemas emocionais, a cura para dor, para uma dor física, muitas vezes está em liberar esses bloqueios. Simplesmente isso, tá? Por que tem pessoas que às vezes faz uma sessão, libera um bloqueio emocional e melhora uma dor de anos, de meses, né? Esses dias um paciente que melhorou uma tosse que estava há meses. Toda noite com a tosse, a gente fez uma sessão e a gente liberou uma emoção e ele falou pra mim depois de 10 dias, minha tosse sumiu. Ou tantas outras histórias. Porque a gente sabe que aquele bloqueio estava no corpo emocional daquela pessoa e estava interferindo no físico. Porque os corpos sutis, eles são juntos, mas a gente estuda eles separados, mas um interfere no outro, tá? O que é a energia do nosso corpo físico? Ela é uma energia, ou ela é uma bioenergia, ela é uma energia transformada do corpo sutil para o corpo físico. Então tem uma ligação muito grande, né? Quantas linhas estudam isso hoje em dia, né? Quantas linhas de estudo estudam isso hoje em dia, tá? Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui. Sempre que uma pessoa obstrui uma experiência que ela está tendo, seja ela qual for, ela obstrui seu chakra, tá? Se conecta com o corpo pelo... Ah, tá. Por que eu deixei anotado isso?
O nosso corpo emocional, ele se conecta com o nosso corpo físico através dos chakras, tá? Se a gente bloqueia o chakra, não há movimentação energética entre o corpo físico e o emocional, fica meio que bloqueado. E aí depende muito do chakra, né? Chakra laríngeo é o chakra da garganta. Se a gente engole muitos sapos, né? Se a gente é muito passivo e sempre evita conflitos, a gente bloqueia ele, a energia dele não flui direito, por exemplo, e a gente começa a ter problemas, inclusive pode ter problema na tireoide. Ou a gente pode começar a ter problemas comportamentais mesmo, começar a não conseguir se expressar bem, né? Começa a ter problemas de comunicação. E daí aquela pessoa se torna uma pessoa que ela começa a ter problemas nos relacionamentos, porque ela não está se comunicando, né? E relacionamento depende muito de comunicação. Então, olha como é sério, né? Como a gente não deve, na verdade, obstruir emoções, tá? Vamos lá. Aí eu deixei anotado aqui pra gente falar. Olha o que eu anotei aqui. Que o corpo emocional já era conhecido desde as dinastias egípcias. Então, se fala em corpo emocional há muito tempo, tá, gente? Isso é coisa bem antiga. Né? Às vezes a gente, né, muitas pessoas falam, nossa, eu nunca ouvi falar disso, anatomia energética sutil, mas isso é coisa bem antiga. É que no Ocidente foi um pouco bloqueado, essas informações não chegaram para nós, tá? E aí não vou entrar em questões políticas, religiosas e tudo mais, mas enfim, né? A nossa cultura não vê muito isso, mas a anatomia sutil existe e ela é muito importante, tá? Nós somos seres multidimensionais, então nós estamos se comunicando também através da energia. Isso que é ser multidimensional, né? Multidimensionalidade. Então, se a gente se relaciona por energia, né, a gente troca muita energia. Então, olha como a anatomia sutil ela é importante. Como a matéria astral, que é essa matéria energética, existe também uma faixa de frequência bem acima da física, né? Que ela tem capacidade de ocupar o mesmo espaço que os corpos físicos e energéticos, que é a nossa consciência, na verdade. Lembra que eu falei que a consciência, ela tem uma energia muito forte, e para ela chegar no físico, ela precisa de redutores, igual a Itaipu, lá que eu dei o exemplo, para a energia chegar na nossa casa, ela precisa de redutores. Então é assim, como a energia da consciência é muito grande, ela precisa de redutores, mas não quer dizer que esses corpos não possam ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo, porque são corpos energéticos, tá? Alguém tem alguma pergunta sobre corpo emocional? Corpo emocional e corpo astral é a mesma coisa, tá, pessoal? O que mais que eu deixei anotado aqui, ó? Quem pensa é o cérebro, mas quem comanda é a consciência. Então, na verdade, a consciência comanda o nosso corpo físico, comanda o nosso cérebro, tá? A energia da consciência é muito forte, então ela precisa de redutores para chegar ao corpo físico. Isso aí que eu já falei para vocês, né? E o corpo energético, ele armazena os sentimentos da consciência, né? Então, tudo que a consciência já viveu está armazenado no corpo energético. Então, eu quero que vocês entendam a diferença. Corpo energético é uma coisa e corpo emocional é outra. Corpo energético muda o tempo todo, tá? É a emoção que eu tô sentindo agora. Só que o corpo emocional, ele é uma sede que armazena as emoções da nossa vida toda. Por isso que os bloqueios estão lá, tá bom? Ok. Então, na verdade, assim, resumindo isso tudo, os bloqueios das nossas vivências estão no corpo emocional e é possível tirar. É possível limpar, é possível curar. Mas para curar, precisa olhar. E aí, às vezes, dói. Olhar dói, né? Então, o que nós vamos fazer agora? Se ninguém tem nenhuma pergunta, a gente vai fazer apenas uma meditação, onde eu vou fazer uma leitura de algumas afirmações, e nessa leitura eu vou estar falando com a consciência de vocês. Então, estejam muito abertos para ouvir o que eu vou estar falando, tá? E eu vou dar os comandos para vocês agora, tá? Então, algumas pessoas vão assistir a live gravada, você faça igual, né? Depois vocês me contem, coloquem nos comentários como foi a experiência de vocês. Quem está aqui comigo agora, quem está comigo na live gravada, eu peço que você se sente confortavelmente. Se possível, não faça deitado, faça sentado. Coloque os seus pezinhos no chão, coloque os seus braços sobre as pernas, relaxe bem os ombros.
Relaxe bem os músculos da face, deixe a língua bem soltinha na boca e feche os olhos. Aí onde você estiver, feche os seus olhos. E entre em contato com o seu corpo agora. E à medida que você entra em contato com o seu corpo, você vai percebendo o seu corpo. Com os olhos fechados, você vai sentir o seu corpo. Desde a cabeça até os pés, vá se percebendo no espaço. Vá percebendo o espaço que o seu corpo ocupa no ambiente onde você está. E agora eu quero que você imagine que em volta do seu corpo existe uma camada energética luminosa. E nessa camada energética luminosa está uma vibração. E agora, um pouquinho para fora dessa camada energética está uma outra camada. E essa outra camada é o seu corpo energético. É o seu corpo emocional. É o seu corpo das emoções, a sede das suas emoções. Vá sentindo ele moldando todo o seu corpo físico. Se conecte com esse corpo agora. E eu quero que profundamente você vá captando as informações que eu vou ler agora. Eu me aprovo e me amo. Estou em paz, estou calmo, tudo está bem. Abro-me para a segurança. É meu direito divino tomar a minha própria vida. Estou seguro e livre. É seguro para mim crescer. Eu agora lido com a minha vida com amor e facilidade. Trago paz a cada parte da minha vida. Fico em pé sob a verdade e vivo e ando com alegria. Amo a vida e circulo livremente. Avanço com confiança e facilidade. Confio no processo da vida e fluo com ele. Sou amor e beleza. Agora descubro o quanto sou maravilhoso. Escolho me amar e encontrar prazer em mim. Solto todos os medos, confio no processo da vida. Sei que a vida é para mim. Minha postura é perfeita como o amor. A vida ampara todos os meus pensamentos. Portanto, eu me amo e me aprovo. E está tudo bem. Estamos cercados de amor e segurança. Criamos um espaço para nos curar. Meu coração bate dentro de mim, no ritmo do amor. Deixo amorosamente a alegria fluir pela minha mente, corpo e vida. Trago a alegria de volta ao centro do meu coração. Expresso amor a tudo. Sou uno com toda a vida. O universo me apoia totalmente. Tudo está bem. Fluo facilmente com novas experiências, novas direções e novas mudanças. Com amor, eu equilibro minha mente e o meu corpo. Agora escolho pensamentos que me fazem bem. Estou em paz com a minha vida. Minha mente está em paz.
Estou seguro. Sinto-me à vontade com a minha sexualidade. Estou tranquilamente amoroso. Muito bem. Agora vai voltando para o centro do corpo, vai voltando para o corpo físico, vai sentindo o seu corpo e vai prestando atenção nas suas pernas, nos seus pés. Sinta-se fixado no chão, com os pés firmes no chão, entre em contato com a terra. E vai abrindo os olhos e vai voltando aqui comigo. Aos pouquinhos, vai voltando, vai abrindo os olhos. Muito bem. Eu só quero que vocês, quem fez, né, a prática, me diga se tá tudo bem, né? Se tá se sentindo bem. Só para mim saber se todo mundo ficou bem antes de eu finalizar aqui, tá? Porque a gente mexe um pouco com energia, né? E aí quando a gente mexe com energia, às vezes pode ser que alguém não esteja tão bem. Só para mim saber. Escrevam para mim, eu fiz. Quem fez, para mim saber? Por favor. Quem fez, só escreve assim pra mim, eu fiz. E daí me diga assim, se tá tudo bem, ou se alguém não tiver, fala, né, o que é que tá sentindo. Tô tomando um chazinho de capim-limão, tá super frio aqui. Ninguém? Ninguém vai me dizer como é que foi, se fez. Acho que tá todo mundo bem, então, né? Essa meditação que a gente fez, na verdade, foi para trazer afirmações positivas para nós, tá? Para nossa mente subconsciente. É importante que a gente entenda que toda vez que a gente faz afirmações, a gente precisa sentir uma coisa boa fazer aquela afirmação. Se a gente faz a afirmação e a gente tem um desconforto, seja físico ou emocional, a gente precisa repetir muito mais vezes aquela afirmação, tá? Porque ela só vai realmente, nós só vamos acessar aquela informação se a gente sentir conforto. Então a gente precisa às vezes treinar nosso corpo a absorver aquela informação, tá? A mandar ela como downloading para nossa mente inconsciente. Estou bem? Ótimo, Edna. Aí você faz uma análise aí sobre essa questão dos ciúmes, né, que você tinha falado. Que em algum momento, conforme você for praticando meditação, você vai entendendo, vai se acalmando e as coisas vão ficando mais tranquilas. É muito normal a gente passar por essas situações nas nossas vidas. Todos nós, e eu me incluo também, tá? Entendo perfeitamente você. E também já passei por situações semelhantes, tá? Então é isso, gente. Vamos finalizando a live, tá? Vou deixar a live gravada, né? Como sempre, ela fica gravada no Instagram e ela fica também, depois ela vai lá pro canal do YouTube, né? Quem ainda não é inscrito no canal do YouTube, vá no link da minha bio, no Instagram, que lá tem o canal do YouTube, né? Tem uma meditação lá chamada Limpeza Energética, que você é direcionado pro meu canal do YouTube, aí você já se inscreve no canal e dá um like lá, tá? Quem puder compartilhar essa live depois que eu deixar gravada, comentar, curtir, para que mais pessoas possam estar tendo esse conhecimento aqui, que hoje o nosso tema foi corpo emocional, tá certo? Quero desejar para vocês uma boa noite e também uma ótima semana e nos vemos na próxima segunda-feira. Tchau, tchau, pessoal!